Fala, estudante, tudo bem? Olha só, vou te ensinar agora a parte de concentração de soluções. Basicamente, essa é a parte mais complicada de soluções mesmo, tá? Não vou mentir, mas realmente tem muita gente que tem dificuldade nisso, porque existem muitas questões complexas mesmo, requerem muita interpretação às vezes. Não é só simplesmente decorar uma formulinha, eu vou mostrar aqui algumas formas, mas não é só decorar uma fórmula, chegar numa questão e fazer. Algumas questões são mais interpretativas, você resolve mais por regra de 3 mesmo. Então, basicamente, eu vou te ensinar os dois modelos de questões. Eu vou te ensinar aquele tipo de questão que você faz, bum, rapidamente, só aplicando a fórmula, e aquele tipo de questão que você realmente precisa ter um pouquinho mais de interpretação, atenção e montar a sua regra de 3. Legal? Primeira coisa, o que é concentração? Quando a gente fala assim, nossa, tem muita gente andando na rua, por exemplo, atravessando a faixa de pedestre. Então pensa na faixa de pedestre como aquela região ali da rua e tem muita gente andando em cima dela. Eu posso falar que aquela faixa está muito concentrada. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de pessoas andando somente naquela região, tá? Quando eu transporto isso para o mundo das soluções, olha só, o que seria concentração? Uma coisa mais ou menos parecida, tá? Uma quantidade para um espaço, só que a gente não fala espaço, aqui a gente fala volume mesmo, tá? Então é assim, é quantidade nesse caso de quê, Gilberto? É quantidade de soluto pelo volume da solução. Então pensa num copinho, tá? Tem um monte de água ali e eu vou dissolver uma quantidade de soluto. Então a quantidade de soluto que tem dentro desse volume de copinho, eu chamo de quê? Concentração da solução. Legal? Bom, Gilberto, quais são as fórmulas para as concentrações? Você vai notar que eu vou te ensinar a concentração em gramas por litro e eu vou te ensinar a concentração em mol por litro, legal? Então existe a concentração em gramas por litro, que é essa aqui, ó. Essa é a concentração em gramas por litro. Anota aí para mim, vai. Ela também é chamada de concentração comum, isso mesmo. Quando alguém pedir assim, ó, qual a concentração comum de uma solução X? Vamos te pedir, a concentração em gramas por litro. Legal? Então tá, tem essa outra concentração também, que é uma concentração em mol por litro. Isso mesmo. Note você que aqui é mol, que aqui é o quê? Gramas. Ou seja, a quantidade do soluto que ele aqui está me pedindo em gramas, aqui ele está me pedindo em que? Mol. Então essa quantidade ou ela será gramas, ou ela será mol. Legal? Se for a concentração em gramas, é a concentração em gramas por litro. Se for em mol, essa quantidade, é a concentração em mol por litro. Gilberto, você falou que essa aqui chama concentração comum. E essa outra aqui, como é que chama? Pessoal, essa aqui também é chamada de, anota aí, concentração molar ou molaridade. Isso mesmo, molaridade. Ou também chamada de concentração por quantidade de matéria. Vou repetir tudo, Pode ser chamada de concentração em mol por litro, ou concentração molar, ou concentração por quantidade de matéria, ou molaridade. Legal? Show de bola. Vamos lá, Gilberto. Aqui então, significa o quê? Isso aqui, pessoal, é a massa. Massa de quem, Gilberto? Quando tem esse índice 1, assim do lado do Mzinho, pessoal, significa soluto. Anota aí. Quando tem índice 1, significa soluto. E quando tem índice 2, Gilberto, significa solvente. Isso mesmo. Gilberto, e quando não tem índice nenhum? É a solução. Então, basicamente, se tiver índice 1 nesse M, é o que? Massa do soluto. Se tivesse um índice 2, Gilberto, seria massa do solvente. Gilberto, se não tivesse nenhum índice, tivesse só M, seria a massa da solução. Legal? Então, isso aqui é a massa do soluto que o cara vai te dar lá na questão, tá bom? Bom, isso aqui é quem? Gilberto? É o volume. Volume de quem, Gilberto? Da solução. Volume da solução. Legal, Gilberto. Então quer dizer que a concentração em gramas por litro, ou concentração comum, é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. É claro, né? As unidades vai ficar bem fácil aqui, porque como a concentração é gramas por litro, quer dizer que essa massa do soluto é dada em quê? Pessoal? Gramas. Enquanto que esse volume da solução é dado em quê? Litros. Só que você vai fazer um favor para mim agora. Anota para mim, por favor, o significado disso. Quando alguém te perguntar assim, qual é a concentração em gramas por litro da solução? Tá te perguntando o quê? Ele quer saber nada mais, nada menos que
quantos gramas do soluto existem em 1 litro da solução? Quando alguém te perguntar qual que é a concentração em gramas por litro, ele quer saber quantos gramas do soluto existem em 1 litro da solução. Decorou? Quantos gramas do soluto existem em 1 litro de solução? É isso. Legal? Bom, Gilberto, já entendi tudo sobre concentração em gramas por litro. Vamos passar para a próxima. Legal. Eu já te falei que essa outra aqui é a concentração em mol por litro, também chamado de molaridade, concentração molar ou quantidade ou concentração por quantidade de matéria. Legal? Show de bola. Gilberto, o que é esse V? Vai, esse V você já deve saber o que é. Esse V, pessoal, nada mais é que o volume da solução. Legal. Esse é o volume da solução. Gilberto, o que é esse N1 aqui? Pessoal, V é para volume. M de maçã é para massa. Vai, N é o que, professor? N nada mais é que o número de mol. Isso mesmo. E você já está esperto nisso, né? Quando você bater o olho e ver o índice 1, é número de mol de quem? Vai? Número de mol do... Não esquece. Soluto. Esse é o número de mol do soluto. Legal? Pelo volume de quem? Vai? Da solução. Gilberto, como é que calcula número de mol? Bom, lá no iniciozinho do primeiro ano do ensino médio, a gente aprende a como calcular número de mol. Então eu vou só relembrar isso aqui com vocês rapidinho. Número de mol, pessoal, nada mais é que, se eu quero saber o número de mol do soluto, nada mais é que a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Basicamente, essa massa do soluto, que é o M1, ele te dá na questão, ele vai falar assim: uma solução de 200 ml apresenta 5 gramas de glicose dissolvidas. Vai, esses 5 gramas de glicose nada mais é que a massa do soluto que ele está te dando na questão. Show de bola. Então ele vai dar isso na questão. Gilberto, e essa outra aqui, massa molar. O que é massa molar, Gilberto? Massa molar do soluto, pessoal, a gente calcula ela através da tabela periódica. Vou te dar um exemplo rápido. Se o cara vai falar assim, tem uma solução que apresenta 4 gramas de NaOH dissolvidos. NaOH, Gilberto, eu lembro, é o hidróxido de sódio, está presente na soda cáustica. Como é que você calcula a massa molar do NaOH? Basicamente, você vai lá na sua tabela periódica e você vai encontrar as massas do sódio, que é o Na. Você vai calcular a massa, vai encontrar, na verdade, a massa do oxigênio e vai encontrar a massa do hidrogênio. Você vai notar lá na tabela periódica que essa massa do sódio é 23, que a massa do oxigênio é 16, que a massa do hidrogênio é 1. E quando eu somo, 23 mais 16 mais 1, eu vou chegar em 40. Isso mesmo. Gilberto, e qual que é a unidade dessa massa molar? O que é massa molar? É a massa de 1 mol dessa substância. A massa de 1 mol dessa substância, pela nossa soma, deu quanto? 40. É por isso que a unidade, pessoal, disso aqui vai ficar assim, 40 gramas por mol. O que é gramas por mol? Gramas é a massa. Por mol é porque de 1 mol é a massa molar. Legal? Show de bola, então. Então quer dizer que essa massa aqui, Gilberto, que você está me dando aqui de cima, ele vai me dar na questão, tudo bem, ele vai me dar isso aqui, gramas, né, legal? E essa outra massa eu posso encontrar na tabela periódica, que é a unidade, eu vou colocar sempre gramas por mol. Show de bola. E por que eu estou te mostrando isso? Porque você pode ver uma outra formulinha que inclusive a gente usa mais para concentração em mol por litro, que é essa aqui, ó. Como o número de mol é a massa do soluto dividido pela massa molar, a gente costuma usar essa fórmula aqui, ó. Concentração em mol por litro nada mais é que a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Ó, tá vendo? Isso aqui é o número de mol, tá? Número de mol é a massa dividida pela massa molar. Só transportei para cá, massa dividida pela massa molar. Vezes o que sobrou aqui, Vezes o volume que sobrou aqui, ó. Tá aqui o volume. Legal? Então, essa aqui é uma outra formulinha que a gente usa para calcular a concentração em mol por litro. É a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Show de bola? Então, olha só, nessa aula você aprendeu comigo concentração em gramas por litro, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Essa massa é sempre em gramas, aqui o volume é em litros. Você aprendeu comigo também essa concentração em mol por litro, que também é chamada de concentração molar
ou molaridade, ou concentração por quantidade de matéria, que é o número de mol do soluto dividido pelo volume. Mas como a formulinha do número de mol é a massa dividido pela massa molar, eu posso substituir isso através dessa fórmula aqui que você está vendo. Show? Bom, na próxima aula eu vou fazer algumas questões disso aqui com vocês e vou aplicar a fórmula, mas também vou fazer sem fórmula. É o que eu quero que você aprenda, porque sem fórmula você vai conseguir fazer qualquer tipo de questão. Com fórmula vai te restringir só algumas. Legal? Você vai conseguir, sei lá, fazer 60% das questões, mas para fazer 100% mesmo, eu quero que você aprenda sem fórmula e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, vamos!